Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 2 de setembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Primeira turma do STF inicia julgamento da tentativa de golpe e Jair Bolsonaro acompanha a sessão ao lado de familiares em Brasília. Tarcísio vai a Brasília para falar sobre anistia com Hugo Mota e novo texto deve ser apresentado nos próximos dias. Eduardo Tagliaferro participa de Comissão de Segurança Pública do Senado e expõe perseguição de Alexandre de Moraes contra opositores. Israel convoca 40 mil reservistas e guerra em Gaza deve ganhar novo capítulo. Polícia encontra tronco de mulher em mala na rodoviária de Porto Alegre. E ainda, a agência da ONU diz que Laninha pode reaparecer em setembro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou hoje a julgar os principais acusados de tentativa de golpe de Estado. Durante quase 2 horas, o ministro relator Alexandre de Moraes apresentou pontos da discussão e disse que a coação estrangeira não vai afetar o Supremo Tribunal Federal. O julgamento do chamado núcleo crucial começou pouco depois das 9 horas da manhã. Após uma introdução do presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, a palavra foi passada para Alexandre de Moraes. Ele falou sobre instituições independentes e democracia forte. Presidente, antes de iniciar propriamente o relatório, eu acho importante esclarecer, nós chegamos hoje, o Brasil chega hoje, em 2025, quase 37 anos da Constituição de 1988 e 40 anos da redemocratização, com uma democracia forte, as instituições independentes, uma economia em crescimento e a sociedade civil atuante. Obviamente, isso não significa que foram 37 anos de tranquilidade política, econômica ou social, mas significa, presidente, que as balizas definidas pela Constituição Federal para nosso Estado democrático de direito se mostraram acertadas e impediram inúmeros retrocessos. Na sequência, o ministro deu uma forte declaração dizendo que o Supremo Tribunal Federal não será afetado por coação estrangeira. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal, que darão, como estamos dando hoje, presidente, a normal sequência no devido processo legal, que é acompanhado por toda a sociedade e toda a imprensa brasileiras. Publicidade e transparência que não encontram paralelo em nenhuma corte do mundo. Nenhuma corte ou tribunal do mundo dá tanta publicidade e tanta transparência aos seus julgamentos como o Supremo Tribunal Federal. As instituições brasileiras são fortes e sólidas e seus integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos membros dessa Suprema Corte, que não aceitará coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional, conferida soberanamente pelo povo brasileiro por meio de sua Assembleia Nacional Constituinte. A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. Alexandre de Moraes então começou falando sobre a denúncia e destacou que foram ouvidas 52 testemunhas durante a instrução processual penal.
O ministro também disse que não se pode confundir a saudável pacificação da sociedade com a covardia do apaziguamento. Alexandre de Moraes também comentou que as defesas dos réus tiveram acesso a todas as informações, os julgamentos dos autos e que não houve qualquer irregularidade. Após quase 2 horas, o presidente da primeira turma passou a palavra para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Gonet disse que a cooperação entre os denunciados teve coordenação, inspiração e determinação do ex-presidente denunciado. Por isso, seria nítida a organização criminosa. Houve, nesse sentido, a apresentação do plano de golpe pelo comandante-maior das Forças Armadas, o próprio presidente da República, e pelo ministro de Estado da Defesa. Da mesma forma, o propósito de criar clima de convulsão social foi posto em prática pelos insurrectos no intuito de atrair especialmente o Exército para a atitude antidemocrata. Paulo Gonet falou ainda sobre uma reunião entre os membros do governo e a alta cúpula das Forças Armadas. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. O ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhou o julgamento desta terça-feira em casa. Bolsonaro está em prisão domiciliar em Brasília, acompanhado dos filhos Carlos e Jair Renan. Ele apareceu em frente à residência no fim da manhã, quando o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já finalizava a acusação na primeira sessão do julgamento da ação penal sobre a trama golpista. Na parte da tarde, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ouviu a sustentação oral dos advogados de defesa. E, em meio ao julgamento, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi a Brasília para articular a votação do projeto da anistia. O governador viajou nesta terça-feira para buscar diálogo com parlamentares sobre a proposta de emenda à Constituição da anistia. Na agenda oficial de Tarcísio havia um encontro com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa. Mas, segundo informações, o governador de São Paulo se encontrou com o presidente da Câmara, Hugo Motta. O senador Flávio Bolsonaro disse que Tarcísio está diretamente envolvido nas negociações em prol do projeto de anistia. Segundo ele, um novo texto para uma anistia ampla, geral e restrita está sendo negociado por deputados e senadores e deve ser apresentado nos próximos dias. O texto atual, que tramita na Câmara, visa anistiar os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A intenção de aliados de Bolsonaro é estender o perdão ao ex-presidente para anular suas possíveis condenações e recuperar os direitos políticos. O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, participou hoje de um debate sobre os arquivos do 8 de janeiro. Tagliaferro é acusado de vazar conversas privadas que mostram ordens para construir relatórios que embasaram as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Tagliaferro mencionou o despacho do ministro Alexandre de Moraes um dia após os atos de 8 de janeiro. O ex-assessor destacou que o magistrado ordenou que a Polícia Federal obtivesse todas as câmeras que registraram os crimes e ordenou que ele pessoalmente coordenasse consulta a dados no TSE para identificar e localizar informações sobre pessoas presas. Segundo ele, o objetivo era fazer análises e levantamento de dados civis em todo e qualquer sistema disponível para que fossem identificadas todas as pessoas de 8 de janeiro. Em agosto do ano passado, reportagens revelaram que o ministro usou o Tribunal Superior Eleitoral em 2022, fora dos ritos normais do Poder Judiciário, para investigar bolsonaristas no Supremo. Tagliaferro foi questionado sobre ações contra críticos do ministro do Supremo. O fato de criticar ministros do Supremo já entrava na lista negra? Sim. Não só criticar a ministros do Supremo, como as instituições e como até mesmo, pelo que eu percebi, as urnas, as eleições, ao presidente, atual presidente, na época candidato Lula. É um fato muito interessante que ninguém comenta, mas eu publiquei lá na minha rede social, que é a questão do atual ministro, Zanin, que enquanto como advogado, acho que em meados de janeiro de 23, ele estava no aeroporto de Brasília
e houve aquele incidente no banheiro que uma pessoa entrou com o celular, filmou e começou a ofender, e o ministro Alexandre de Moraes pediu para que a assessoria identificasse aquilo, pedisse para a Polícia Federal dados referentes ao aeroporto, para que ele, dentro do processo, pudesse pegar a pessoa que ofendeu. Isso também eu acho que foi um absurdo e que não fazia parte da competência da assessoria, tampouco do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto o Zanin como um simples advogado e não um ministro com foro privilegiado. O ex-assessor de Alexandre de Moraes não está no Brasil e, recentemente, em entrevista, disse que não pretende retornar por temer represálias. Ele afirmou que tem medo de morrer e que Moraes não quer que ele fale. Na próxima semana, o presidente Lula vai se reunir virtualmente com os líderes do BRICS para tratar das tarifas norte-americanas e discutir uma reforma da Organização Mundial do Comércio. O governo federal divulgou uma nota para explicar o motivo do encontro. Segundo o texto, o principal eixo de discussão da cúpula virtual será a defesa do multilateralismo, uma das pautas centrais do BRICS. A nota afirma que a convocação é parte das atividades da presidência brasileira do grupo e também vai envolver a coordenação entre os membros do BRICS na COP30. Lula tem se movimentado para driblar as tarifas norte-americanas. O presidente falou com os líderes da Índia, China e Rússia, além do presidente francês Emmanuel Macron e a mexicana Cláudia Sheinbaum. Na semana passada, em um evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o chanceler Mauro Vieira disse que o governo Lula tem buscado colocar em pauta uma reformulação da OMC. Segundo ele, o Brasil já fez contato com demais países afetados pelas medidas norte-americanas e pretende avançar com uma refundação do organismo, sobre bases mais modernas e flexíveis. O Brasil também espera avançar no acordo com a União Europeia, através do Mercosul. A Comissão Europeia deve divulgar amanhã o texto do Tratado de Livre Comércio com os países do Mercosul. A França é um forte crítico ao texto por temer prejuízos à agricultura local. O aguardado e há muito negociado acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul pode estar mais perto de se tornar realidade. De acordo com fontes, a Comissão Europeia vai apresentar na quarta-feira em Bruxelas o documento com uma concessão sobre os produtos agrícolas a ser negociada com a França, que até agora se opôs ao tratado. O acordo de livre comércio deve ser aprovado na reunião dos comissários europeus na quarta-feira, primeira etapa formal antes de submetê-lo aos Estados-membros e ao Parlamento Europeu. O entendimento deve permitir que o bloco exporte mais carros, máquinas e bebidas alcoólicas para a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Em contrapartida, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja da América do Sul, com o risco de fragilizar alguns setores agrícolas europeus. Desde a conclusão das negociações entre as partes em dezembro, a França reitera sua oposição ao projeto do tratado, por considerar que é uma ameaça para várias de suas cadeias lucrativas, como gado, aves, açúcar e biocombustíveis, e exigiu medidas de salvaguarda adicionais. Segundo duas fontes europeias, a Comissão poderia fazer uma concessão para tentar dar garantias à França. Foi negociado um adendo para reforçar cláusulas de salvaguarda para os produtos agrícolas sensíveis. Os 27 Estados-membros da União Europeia devem deliberar e, em seguida, votar sobre esse projeto de texto já finalizado. O Parlamento Europeu deverá se pronunciar por meio de uma votação plenária. O acordo tem duas partes, uma política e outra comercial, e a França não poderia bloquear sozinha o segmento comercial. Se a ratificação fracassar, deverá então obter o veto ou a abstenção de pelo menos 4 membros que representem pelo menos 35% da população do bloco. O acordo com o Mercosul é defendido pela Comissão Europeia e a Alemanha, por exemplo, pela necessidade de saídas para os exportadores europeus, sobretudo com o retorno de Donald Trump à Casa Branca e as tarifas alfandegárias dos Estados Unidos sobre uma série de produtos do bloco. O Produto Interno Bruto do Brasil registrou uma desaceleração no segundo trimestre deste ano, mas avançou 0,4%. No segundo trimestre deste ano, a atividade totalizou 3 trilhões e 200 bilhões de reais. Segundo a coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles, a variação positiva reforça a perspectiva de desaceleração da economia brasileira. Rebeca afirma que esse efeito era esperado por conta da política monetária restritiva do Banco Central. A agropecuária registrou uma variação negativa, de 0,1% no período. Mas a queda foi compensada pela alta dos setores de serviços e indústria, que cresceram acima de 0,5%. Segundo o IBGE, o crescimento de 0,6% em serviços levou o setor a um novo patamar recorde no segundo trimestre.
O resultado foi puxado principalmente por atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, que avançou 1,2% no período. O relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar, apresentou uma lista de pedidos de prisão preventiva contra 21 investigados por envolvimento nas fraudes contra os aposentados. Na manhã de hoje, os integrantes da comissão aprovaram a proposta. A lista de Alfredo Gaspar será enviada ao Supremo Tribunal Federal para que o relator, ministro André Mendonça, decida sobre os pedidos de prisão. No documento, Gaspar ressaltou que, mesmo diante da presença de veementes indícios de materialidade e de autoria de infrações penais, até o momento nenhum investigado se encontra submetido à prisão cautelar. Ele afirmou que, diante dos evidentes riscos à ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal, representamos pela prisão preventiva dos investigados. Na manhã de hoje, os integrantes da CPMI aprovaram a proposta. Entre as pessoas incluídas no requerimento está o lobista Antônio Carlos Antunes, conhecido como Careca do INSS, e Alessandro Steganuto, ex-presidente do INSS. O presidente Lula se reuniu com ministros do governo para discutir novas regras para compras com vale-refeição e alimentação. A proposta prevê a criação de um teto na taxa cobrada pelas empresas que operam os vales e reduzir prazo de repasse dos valores aos lojistas e portabilidade de cartão do benefício. Outro ponto em estudo é a redução do tempo para recebimento dos pagamentos. Os donos de estabelecimentos reclamam que a demora pode chegar até 60 dias após a compra feita pelo trabalhador e que isso atrapalha o fluxo de caixa das empresas. Os líderes do Hamas denunciaram um suposto plano norte-americano para deslocar os palestinos. Um jornal americano revelou nesta semana que os Estados Unidos vão ficar com a administração do território após a guerra. Gaza não está à venda. A afirmação foi feita por um dirigente do grupo armado palestino Hamas nesta segunda-feira, após informações da imprensa de que o governo dos Estados Unidos planeja deslocar a população do território e transformá-la em um centro turístico e tecnológico após a guerra. O suposto plano, ao qual o jornal americano The Washington Post teve acesso, contempla a realocação voluntária dos quase 2 milhões de moradores de Gaza em outros países ou em áreas seguras dentro do território, devastado por quase 2 anos de guerra, enquanto durar o processo de reconstrução. Segundo o projeto, aqueles que aceitarem deixar o território receberão $5 mil em dinheiro, além de assistência para 4 anos de aluguel e 1 ano de alimentos. Procurado pela agência France Press, o Departamento de Estado americano não respondeu ao pedido de comentários sobre o suposto plano. A notícia foi publicada poucos dias após uma reunião em Washington, que, segundo o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, pretendia examinar um plano muito completo para o pós-guerra na faixa de Gaza. Um dirigente do Hamas falou sob anonimato que o grupo rejeita todos os planos que deslocam nosso povo e mantém o ocupante em nossas terras, e acrescentou que tais propostas são inúteis e injustas. E o exército israelense se prepara para uma nova ofensiva em Gaza. 40 mil reservistas foram convocados. Israel intensificou nesta terça-feira os preparativos militares ao reincorporar milhares de reservistas para uma nova ofensiva na cidade de Gaza, após quase 2 anos de guerra contra o movimento palestino Hamas. Um comunicado do Exército informou que há preparações logísticas para operações de combate em larga escala. Segundo a imprensa israelense, os reservistas de uma primeira série de 40 mil convocados estão se apresentando às suas unidades. No total, o ministro da Defesa, Israel Katz, autorizou que quase 60 mil fossem chamados. Enquanto se reforça, o Exército prossegue com os bombardeios aéreos contra a faixa de Gaza. De acordo com a Defesa Civil do território, 56 pessoas morreram nesta terça-feira nos ataques aéreos israelenses. O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 contra Israel matou 1.200 pessoas, a maioria civis. Das 251 pessoas sequestradas, 47 permanecem em cativeiro em Gaza. 25 foram declaradas mortas pelo exército israelense. O Ministério da Saúde de Gaza, que atua sob a autoridade do Hamas, afirma que a ofensiva israelense matou mais de 63 mil pessoas no enclave palestino.
Essa contagem é considerada confiável pela ONU. Nicolás Maduro voltou a acusar os Estados Unidos de preparar uma ofensiva militar contra o país. Segundo ele, os Estados Unidos estão com 1.200 mísseis apontados para a Venezuela. O presidente venezuelano Nicolás Maduro reagiu nesta segunda-feira ao anúncio de Washington de deslocar navios de guerra e cerca de 4.000 soldados para o Caribe em operações contra o narcotráfico. Segundo o líder chavista, a medida é uma ameaça extravagante, injustificável, imoral e absolutamente criminosa e sangrenta direta à Venezuela. Porque Venezuela está enfrentando a mais grande ameaça. A Venezuela está enfrentando a maior ameaça já vista em nosso continente nos últimos 100 anos. Em nosso continente, nos últimos 100 anos. 8 navios de guerra com 1.200 mísseis e um submarino apontam para a Venezuela. E um submarino nuclear apontam a Venezuela. O governo dos Estados Unidos já havia elevado para 50 milhões de dólares, mais de 270 milhões de reais, a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro, acusado de vínculos com cartéis de drogas. Em resposta, o presidente venezuelano ordenou a mobilização de mais de 4 milhões de milicianos e o alistamento de reservistas. Sem relações diplomáticas desde 2019, Caracas e Washington mantinham 2 canais de diálogo, mas Maduro disse que hoje eles estão fragilizados. O líder venezuelano também acusou o governo do presidente americano Donald Trump de tentar promover uma mudança de regime por meio da pressão militar. E na tarde de hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento na Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reapareceu após uma semana sem participar de coletivas. Nesta terça-feira, ele comentou boatos que circulavam nas redes sociais sobre sua possível morte. Trump afirmou que não ficou sabendo da pauta. O republicano também aproveitou o momento para dizer que o governo dele está investindo bilhões de dólares na transferência do comando espacial do país do Colorado para Alabama. Segundo o presidente, os Estados Unidos estão perdendo força espacial para a China e para a Rússia, e que esse movimento vai ampliar o poder e detectar qualquer ameaça. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, destacou que no primeiro mandato, Trump estabeleceu fortemente a força aérea do país. Hegseth afirmou que a área foi mal gerenciada durante o governo de Biden. Trump também afirmou que militares americanos atacaram uma embarcação da Venezuela carregada com drogas. Ele não deixou claro de quem era a embarcação e apenas disse que ela havia partido da Venezuela. O secretário dos Estados Unidos também confirmou a informação em uma rede social. O presidente russo Vladimir Putin garantiu ao colega chinês Xi Jinping que as relações entre os dois países estão em um nível sem precedentes. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacou as relações bilaterais com a China nesta terça-feira, durante uma reunião com o colega Xi Jinping. Moscou e Pequim declararam uma parceria sem limites pouco antes de Putin ordenar a ofensiva russa contra a Ucrânia em fevereiro de 2022. Desde então, a expansão dos laços militares e comerciais tem preocupado o Ocidente. Nossa comunicação próxima reflete a natureza estratégica das relações russo-chinesas que atualmente estão em um nível sem precedentes. Xi realizou uma série de reuniões diplomáticas esta semana, paralelamente a uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, na cidade portuária de Tianjin, para promover uma governança global alternativa. Moscou e Pequim saudaram o grupo, que representa quase metade da população mundial e 23,5% do PIB do planeta, como uma alternativa à OTAN. Nossas relações resistiram ao teste das mudanças internacionais, forjando uma amizade duradoura de boa vizinhança e cooperação estratégica abrangente, e estabelecendo um modelo de cooperação mutuamente benéfica e relações vantajosas entre as grandes potências. Putin vai participar de um grande desfile militar na capital chinesa na quarta-feira, em comemoração aos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, com a presença de mais de 20 líderes mundiais, incluindo o norte-coreano Kim Jong-un. Meses atrás, Xi visitou Moscou para participar das comemorações russas de 9 de maio, que marcaram a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Milhares de pessoas participaram do funeral de líderes dos rebeldes Houthis que morreram após uma operação de Israel.
Milhares de pessoas participaram dos funerais do primeiro-ministro e de outros 11 funcionários de alto escalão do governo dos rebeldes Houthis nesta segunda-feira. Os 12 caixões foram levados para a mesquita de Al-Shab, na capital do Iêmen, Sanaa, controlada desde 2014 por este grupo rebelde pró-iraniano. O primeiro-ministro Houthi, Ahmed Ghaleb Nasser al-Hahawi, 9 ministros e 2 funcionários de seu gabinete morreram na última quinta-feira em um bombardeio israelense que atingiu uma área da capital onde uma reunião era realizada. Al-Hahawi se tornou o mais importante dos rebeldes iemenitas morto em um bombardeio israelense desde que os Houthis começaram a lançar mísseis e drones contra Israel após o início da guerra em Gaza. Eles afirmam que agem em solidariedade com os palestinos. A maioria desses projéteis foi interceptada. Além disso, os Houthis realizam ações no Mar Vermelho e no Golfo de Aden contra navios que consideram vinculados a Israel. Os rebeldes anunciaram nesta segunda-feira que dispararam um míssil contra o petroleiro Scarlet Ray. Mas, de acordo com a Operação Marítima Comercial do Reino Unido, o ataque errou o alvo. Em resposta, o exército israelense ataca alvos dos Houthis e tem bombardeado portos no oeste do país, o aeroporto de Sana e instalações elétricas, depósitos de combustível e até mesmo o palácio presidencial. Seus aviões de guerra, seus mísseis e seus navios de guerra não nos assustarão. Atacaremos os locais sensíveis de Israel. O Iêmen está em guerra desde 2014 e os Houthis controlam grandes extensões do território. E as vendas da empresa norte-americana Tesla seguiram em queda no mês passado. Na França, o registro de novos modelos caiu mais de 47% e na Suécia, a queda chegou a 84%. A empresa de Elon Musk enfrenta a forte concorrência da chinesa BYD, que vende veículos da mesma categoria por preços bem menores. E o presidente de Cuba iniciou uma viagem à Ásia. Ele esteve no Vietnã e deve se reunir com líderes chineses nos próximos dias. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, iniciou nesta segunda-feira uma viagem pela Ásia. O chefe de Estado visitou o Vietnã, seu principal investidor no continente, e que comemora os 80 anos de independência na terça-feira. A viagem também ocorre em meio ao aniversário de 65 anos das relações diplomáticas entre os dois países. Segundo o Centro de Investigações de Política Internacional cubano, com um acordo firmado desde 2020, o comércio entre os dois países movimenta cerca de 340 milhões de dólares, ou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais na cotação atual. A nação asiática exporta para Cuba arroz, carvão, produtos químicos, têxteis e componentes eletrônicos e importa principalmente produtos farmacêuticos da ilha caribenha. Díaz-Canel ainda vai visitar China e Laos como parte da série de viagens pelo continente asiático. A polícia australiana prendeu um homem que acelerou o carro e atingiu o portão do consulado russo após ser abordado. O pedido de fiança foi negado. A polícia australiana prendeu um homem de 39 anos nesta segunda-feira após ele acelerar um carro e atingir o portão principal do consulado russo em Sydney. Segundo relatos dos agentes, ele supostamente escalou a cerca da representação diplomática, entrando nas dependências antes de voltar para o veículo. A polícia de New South Wales disse que foi chamada até o local após relatos de que um veículo não autorizado estava estacionado na entrada da garagem. Os policiais tentaram falar com o motorista, que acabou acelerando o automóvel. De acordo com as autoridades, ele foi preso e acusado de tentar entrar em propriedade cercada sem justificativa legal, posse de uma faca em lugar público e 3 acusações de tentar destruir ou danificar bens. O prédio quase não sofreu danos. Aparentemente, apenas uma dobradiça do portão de entrada ficou ligeiramente torta. Nem o consulado em Sydney, nem a embaixada russa responderam aos pedidos de comentário. E o Afeganistão busca pelos sobreviventes após o terremoto que matou mais de 1.400 pessoas. De acordo com o governo talibã, mais de 3.000 pessoas ficaram feridas. O Afeganistão enfrenta nesta terça-feira as consequências do forte terremoto que atingiu o país. O governo do Talibã atualizou o balanço para mais de 1.400 mortos e 3.000 feridos, só na província de Kunar, que foi a mais atingida. Mas outras dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas, na província vizinha de Nangarhar.
O número de vítimas aumenta constantemente desde o tremor de magnitude 6,0, ocorrido na noite de domingo, devastando áreas remotas em províncias montanhosas, perto da fronteira com o Paquistão. A coordenadora humanitária das Nações Unidas no Afeganistão indicou que o terremoto pode afetar centenas de milhares de pessoas. A agência de migração da ONU disse à agência France Presse que algumas das vilas mais afetadas permanecem inacessíveis devido ao bloqueio de estradas. As equipes de resgate procuram desesperadamente por sobreviventes nos escombros das casas destruídas. O epicentro do terremoto foi a cerca de 27 quilômetros de Jalalabad, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que afirmou que o terremoto ocorreu a apenas 8 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Esses terremotos relativamente superficiais podem causar mais danos, especialmente porque a maioria dos afegãos vive em casas baixas, de tijolos de barro vulneráveis a desabamentos. Após décadas de conflito, o Afeganistão é um dos países mais pobres do mundo. Desde que o Talibã assumiu o poder em 2021, a ajuda externa ao país foi reduzida, minando a capacidade de resposta a desastres. Um deslizamento de terra matou mais de 1.000 pessoas em Darfur, no Sudão. Mais de 1.000 pessoas morreram em um deslizamento de terra massivo na região de Darfur, no oeste do Sudão. O grupo rebelde que controla a área, o Movimento de Libertação do Sudão, informou que apenas uma pessoa sobreviveu no local. A avalanche arrasou a aldeia de Tarazim, nas montanhas de Marra, e destruiu completamente parte de uma região conhecida pela produção de cítricos. O grupo pediu à ONU e a outras organizações que ajudem na operação de recuperação dos corpos. O Sudão é cenário de uma sangrenta guerra civil há 3 anos entre o exército oficial e as paramilitares Forças de Apoio Rápido, que afundou o país africano em uma das piores crises humanitárias do mundo, com fome em partes de Darfur. De modo geral, o MLS permanece distante dos combates, apesar de controlar algumas áreas montanhosas do país. O governo de Darfur classificou o deslizamento como uma tragédia humanitária que transcende as fronteiras da região. Grande parte da cidade de Darfur permanece inacessível às organizações internacionais de ajuda, incluindo a área do deslizamento, devido aos combates, o que limita consideravelmente a entrega de ajuda humanitária. E no próximo bloco, polícia encontra tronco de mulher em mala na rodoviária de Porto Alegre. E polícia militar é morto durante a operação do complexo do Chapadão. A Polícia Militar do Rio Grande do Sul encontrou parte de um corpo humano dentro de uma mala no setor de guarda-volumes do terminal rodoviário de Porto Alegre. As buscas começaram após os funcionários relatarem um cheiro forte no local. Segundo as informações da Brigada Militar, a equipe foi acionada após funcionários do terminal sentirem um odor forte vindo do interior de uma mala. Ao chegarem no local, constataram que se tratava de restos mortais de uma mulher. Imagens de câmeras de segurança do local já foram obtidas e mostram um homem deixando a mala no setor de guarda-volumes da rodoviária no dia 20 de agosto. De acordo com Henrique Zamora Rodrigues, supervisor do setor, a bagagem foi sinalizada para que apenas uma outra pessoa pudesse retirá-la. Ainda segundo a polícia, a investigação vai apurar uma possível relação entre a parte do corpo encontrada dentro da mala nesta segunda-feira com outras partes de um corpo encontradas dentro de sacolas de lixo deixadas em uma rua na zona leste de Porto Alegre no dia 13 de agosto. De acordo com a polícia, dentro das sacolas havia membros superiores de uma vítima do sexo feminino. O Instituto Geral de Perícias fez exames de DNA no corpo para tentar identificar a vítima. O Hospital Conceição, em Porto Alegre, confirmou um surto de Covid-19 entre pacientes e funcionários. 62 pacientes e 5 funcionários testaram positivo para o vírus. A direção do hospital afirma que a cepa que circula é considerada de baixo risco e garantiu que protocolos de segurança foram adotados para reduzir a circulação de pessoas no local. A Justiça de São Paulo condenou o empresário Thiago Brenan a 8 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro contra uma estudante de medicina.
A Miss e estudante de medicina Stephanie Cohen denunciou o Bernard por dopá-la e estuprá-la em um hotel em São Paulo em 2021. A justiça condenou o empresário a 8 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro. Além disso, ele terá que pagar uma indenização de R$200 mil à vítima. Esta é a 4ª condenação do empresário por crimes contra mulheres. Em outubro do ano passado, foi condenado a 8 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pelo estupro de uma norte-americana em Porto Feliz, ocorrido em julho de 2021. Em novembro de 2023, recebeu 1 ano e 8 meses em regime semiaberto por lesão corporal, após agredir uma mulher em uma academia de São Paulo em agosto de 2022. Crime registrado por câmeras de segurança. Neste ano, ele foi condenado a 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado pelo estupro de uma mulher em São Paulo em 2016. O empresário também vai ser obrigado a pagar R$100 mil de indenização à vítima. O advogado do empresário Roberto Podval afirmou que não presenciou injustiça maior em todos os anos de profissão e disse esperar que os tribunais tenham um real comprometimento com os fatos. A Sabesp anunciou que as obras para fechar um buraco na Marginal Tietê só vão terminar em março do ano que vem. O diretor de engenharia da empresa, Roberval Tavares, afirmou que o prazo mais longo será necessário porque a empresa ainda não conseguiu estabilizar a cratera e retirar totalmente o esgoto que estava vazando. E uma criança de 4 anos morreu após ser atropelada por um caminhão de lixo na Vila Isabel, na zona norte do Rio. Segundo testemunhas, a criança soltou a mão de uma outra criança de 11 anos no momento em que atravessava a rua. Em nota, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana disse que prestou toda a assistência à família e segue à disposição das autoridades. Um policial militar morreu após ser baleado durante uma operação no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. 2 suspeitos também foram baleados e morreram. Agentes do Comando de Operações Especiais foram para o complexo de favelas para reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais, além de combater roubos de veículos e de cargas. Segundo a Polícia Militar, a equipe em que estava o subtenente Anderson de Souza Figueira foi cercada por traficantes e houve um intenso confronto. O agente de 43 anos foi alvejado enquanto realizava buscas por criminosos em uma igreja evangélica. O disparo atingiu o pescoço do militar. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Segundo a PM, após o confronto, outros 2 homens suspeitos de participar do ataque foram socorridos e levados para a mesma unidade, mas não resistiram e também morreram. Anderson tinha 43 anos e deixa uma mulher e 3 filhos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense prendeu 3 traficantes pela morte de um rival, identificado como Wellington Cardoso. Vídeos da execução foram postados nas redes sociais e mostram a extrema crueldade dos criminosos. De acordo com as investigações, Wellington era integrante do Comando Vermelho e migrou para o 3º Comando Puro. E pela traição, ele foi jurado de morte. E a seguir, Reino Unido registra verão mais quente da história e a possível volta do fenômeno Laninha. O verão de 2025 foi o mais quente já registrado no Reino Unido. Os registros, que acontecem desde 1884, jamais tiveram média de 16 graus. O Met Office, Serviço Nacional de Meteorologia Britânico, anunciou nesta segunda-feira que o verão de 2025 foi o mais quente no Reino Unido desde o início dos registros, em 1884. Com uma temperatura média de 16,10 graus Celsius entre os dias 1º de junho e 31 de agosto, o verão britânico deste ano superou o recorde anterior. Em 2018, a média foi de 15,76 graus. Foram registradas 4 ondas de calor e a temperatura máxima de 35,8 graus em 1º de julho em Kent, no sudeste da Inglaterra. Uma cientista do Met Office explicou que o calor persistente desse ano foi impulsionado por uma combinação de fatores, incluindo o predomínio de sistemas de alta pressão, mares quentes de forma incomum ao redor do Reino Unido e solos secos após a primavera. Agora, os 5 verões mais quentes no Reino Unido desde 1884 são posteriores ao ano 2000.
O anúncio do Serviço Meteorológico Britânico coincide com os feitos também nesta segunda-feira pelas agências do Japão e da Coreia do Sul, que registraram seus verões mais quentes em 2025, quebrando os recordes do ano passado. As temperaturas em todo o mundo estão aumentando nos últimos anos devido à mudança climática, que provoca padrões meteorológicos mais irregulares. A Organização Meteorológica Mundial anunciou que o fenômeno climático Laninha pode reaparecer a partir de setembro. O fenômeno climático Laninha pode voltar a partir de setembro. Mesmo assim, a Organização Meteorológica Mundial, uma agência das Nações Unidas, acredita que as temperaturas devem continuar acima da média. O Laninha é o resfriamento da superfície do Oceano Pacífico Equatorial, o oposto do El Niño. Esta condição afeta a circulação atmosférica global, provocando alterações nos padrões de chuva e temperatura. Desde março de 2025, persistem condições neutras que não indicam um episódio de El Niño nem de Laninha, e as anomalias da temperatura da superfície do Pacífico Equatorial permanecem próximas à média. Segundo as últimas previsões dos Centros Mundiais de Produção de Previsões Sazonais, para o período entre setembro e novembro, há uma probabilidade de 55% de que as temperaturas da superfície do Pacífico Equatorial diminuam até atingir o limite de aparição de Laninha. Posteriormente, para o período entre outubro e dezembro de 2025, a probabilidade de aparição do fenômeno Laninha aumenta para 60%. Apesar do efeito transitório de resfriamento provocado por Laninha, espera-se que as temperaturas continuem acima da média em grande parte do mundo. A Organização Meteorológica Mundial detalhou que entre setembro e novembro, as temperaturas devem ser superiores ao normal na maior parte do hemisfério norte e em grande parte do hemisfério sul. Uma iniciativa do estado americano da Califórnia está convertendo a energia do oceano em eletricidade. O projeto também já chegou a Israel e deve desembarcar em outros países nos próximos anos. As ondas do mar podem ser uma fonte limpa de energia para nossas casas. Esses flutuadores azuis em um cais no porto de Los Angeles convertem silenciosamente a energia do oceano em eletricidade utilizável. Quando a onda atinge o flutuador, ele sobe com o movimento da onda e aciona o cilindro hidráulico, que transmite fluido biodegradável para a unidade de conversão em terra. Por meio de tubulações, essa energia chega a um container cheio de baterias, que lembram grandes tanques de mergulho. Quando a pressão é liberada, gira uma turbina, gerando corrente elétrica. Se este projeto piloto convencer as autoridades californianas, a expectativa é que todos os 13 quilômetros do quebra-mar que protege o porto sejam cobertos por centenas de flutuadores. Juntos, eles produziriam eletricidade suficiente para abastecer 60 mil lares americanos. Os defensores dessa tecnologia afirmam que a energia obtida a partir do movimento das ondas do oceano é infinitamente renovável e sempre confiável. Esta é a fonte de energia renovável menos intermitente e a mais estável. Em locais adequados, expostos à atividade das ondas, gera energia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esta empreendedora acredita ter encontrado a solução para o desafio de desenvolver dispositivos retráteis fortes o suficiente para suportar a fúria das ondas e que consigam transmitir eletricidade por cabos submarinos. Desde dezembro, a EcoWave Power utiliza energia das ondas em Israel para abastecer até 100 residências no porto de Jaffa. Até 2026, espera-se que 1.000 residências no porto em Portugal sejam beneficiadas. Instalações também estão planejadas em Taiwan e na Índia. De acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, as ondas da costa oeste do país poderiam, em teoria, abastecer 130 milhões de residências ou produzir cerca de 1/3 da eletricidade consumida anualmente no país. A Comissão de Energia da Califórnia destacou em um relatório recente o potencial da energia das ondas para ajudar o estado a atingir a neutralidade de carbono até 2045. O Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Boa noite e até amanhã.